Estamos aqui para conversar sobre essa pandemia, sobre esses assuntos relacionados à pandemia do coronavírus. E tem saído muitas notícias desencontradas. Eu entendi que isso é uma boa oportunidade de nós conseguirmos afinar essa informação, da prefeitura ser ouvida e para que nós possamos efetivamente fazer essa interlocução com a população de Porto Velho e para isso contando com a intermediação, com a divulgação da própria imprensa. Como eu não tenho necessariamente uma pauta rígida, uma pauta já pré-definida, eu gostaria de franquear a palavra a todos os senhores para perguntarem o que entenderem cabível. Então, estamos aqui eu e a secretária Helena Pazini à disposição dos senhores. Bom dia, prefeito André Pérez. André Pérez. Pérez. Pérez conhece, exatamente. Tá. Olha, a primeira pergunta é com relação à falta de medicamento nos postos, nessa distribuição dos medicamentos, porque o governador falou que todos os municípios do estado de Rondônia foram abastecidos. Eu quero saber se isso procede, como é que está a questão desses medicamentos, e também se o município vai criar leitos intermediários. Ok, vamos lá. O que o governador afirma que efetivamente abasteceu os 52 municípios? Do que? Cloroquina. Tá. Pois é. Não, mas o kit pressupõe mais de um medicamento. Não existe um kit de cloroquina. Tem que ser cloroquina e mais alguma coisa para a gente chamar de kit. Então o equívoco, quer dizer, a informação já começa errada aí. Então, quando se trata de comunicação com a população, todo e qualquer gestor público tem, antes de qualquer coisa, tem que ter a responsabilidade de passar a informação clara, objetiva e verdadeira. Nós não podemos desinformar a população. Momento de pandemia não é momento de se fazer politicagem. É hora de união, é hora de trabalho. Nós estamos trabalhando diuturnamente para salvar vidas. Temos todos os insumos à nossa disposição? Não. É isso que o gestor tem que falar. Se falar de distribuição de kit, e quantos foram para cada município? Isso não saiu na matéria. Foram 10 sacolinhas? Quanto foi distribuído na escada do palácio? Quantos kits? Aquelas sacolinhas? 100 e poucas. Isso resolve alguma coisa? Não, isso passa a impressão para a população e eu começo a acreditar que era isso que se queria. Não acredito isso necessariamente ao governador, mas provavelmente à equipe dele, que precisa repensar essa forma de comunicação. Quando um governo, qualquer entidade de governo, vai para a porta do palácio, e primeiro, sem qualquer critério objetivo, segundo, tinha que ter carro para chegar lá e receber o kit. Então quem estava perto não tinha acesso para chegar ali. Nós já distribuímos mais de 45 mil comprimidos de cloroquina e de azitromicina e 25 mil de cloroquina nas nossas unidades de saúde. E são, excluindo os CAPs e algumas outras coisas, são em torno de 40 unidades. A prefeitura, seja de Porto Velho, seja de Vilhena, de Guajará-Mirim, de Ji-Paraná, de qualquer município do estado, a prefeitura é a porta de entrada do Covid. Quem faz a atenção básica são as prefeituras. De cada 100 pessoas, aproximadamente, no total, quando terminar essa pandemia, nós vamos ter aí uma infecção de mais ou menos 70% da população. Agora, em média, 15% dos infectados tem complicações. Ou seja, mas a porta de entrada é a prefeitura.
Se a prefeitura puder fazer um atendimento mais eficaz na saída, a parte do governo vai estar mais tranquila. Nós não temos como trabalhar desconectados. Nós não temos como trabalhar num clima de competição eleitoral ou de interesses políticos, tentando dizer, olha, o trabalho deste aqui está ruim, o meu é que é bom. E voltando a essa questão, isso não é possível. E nessa questão de medicamentos, hoje, perante toda a imprensa, eu faço um apelo ao governador Marcos Rocha para que efetivamente distribua medicamentos para todos os 52 municípios, em quantidade e diversidade. Alguns medicamentos, como cloroquina, por exemplo, não tem para vender, é produzido exclusivamente pelo Ministério da Saúde. Eu apelo ao governador por uma razão simples e objetiva. Simples e objetiva. Desde a campanha eleitoral e até os dias de hoje, o governador sempre deixou muito clara a relação de amizade com o presidente Jair Bolsonaro. Isso foi colocado durante a campanha eleitoral e todos sabem da proximidade do governador Marcos Rocha com o governo federal. Rondônia é um estado de 1.800.000 habitantes, um estado com um sistema de saúde com graves deficiências históricas. Então, o que peço, não só como prefeito da maior cidade do estado, prefeito da capital, mas como cidadão, para que se busque, para que se faça uma força-tarefa buscando medicamentos e não desinformando a população que está distribuindo. Nós estamos com dificuldade de medicamentos. Se distribuiu, não foi na quantidade necessária. Ah, não conseguiu, não tem, chegue perante a imprensa e fale a verdade. Não tem para vender. O Ministério da Saúde não tem. Mas não pegar 4, 5 sacolinhas e sair distribuindo por aí e colocar na imprensa que distribuiu medicamentos, kits Covid para todos os 52 municípios. Nós estamos distribuindo um kit com cloroquina, particularmente, e dipirona. A dipirona é do nosso estoque e a cloroquina veio do Ministério da Saúde. E a azitromicina, que é um medicamento-chave que está acabando, nós já distribuímos 45 mil comprimidos nas UPAs e nas unidades de saúde. E a impressão que se tenta passar, por incompetência ou por dolo mesmo, por intenção, não sei qual é a situação, é que parece que a prefeitura não está fazendo nada. Agora vamos complementar, André, a segunda pergunta que você fez, e esta resposta que eu dei permanece aberta e pode ser criticada e nós podemos, mas eu diria que você foi muito feliz na sua pergunta, porque essas duas questões resumem essa questão aqui sanitária em Porto Velho e no estado. A questão dos leitos intermediários. Desde o início desta pandemia, começou uma cantilena interminável por parte da Secretaria de Saúde do Estado, que Porto Velho teria que ter leitos intermediários. Em primeiro lugar, Porto Velho nunca pactuou leitos intermediários de internação na capital. Em todos os tempos, deixe-se claro, em todos os meus antecessores, quer dizer, da criação do SUS, de 1988 para cá, o SUS nasceu com a Constituição, com a Constituinte Cidadã, de 88. De 88 para cá, o município de Porto Velho nunca teve leito de internação. Isso ficou pactuado, que seria responsabilidade do Estado, e para isso, desses quase 40 anos, ele sempre recebeu todos os meses recursos do Ministério da Saúde para a implantação e gerenciamento desses leitos. Sempre, desde 1988 para cá. Então não é honesto, do dia para a noite, alguém chegar e cobrar da Prefeitura de Porto Velho, instalada uma pandemia, o mundo virado pelo avesso. A última situação parecida como essa foi em 1918, com a gripe espanhola.
O mundo não estava preparado. Nós tivemos colapso da rede de saúde na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos. A cidade de Nova York ficou de joelhos, com bilhares de mortes. E um país mais rico do mundo. Por quê? Porque não tinha como comprar insumos, até que sequestrar respiradores. Foi sequestrado pelo governo americano no porto de Miami uma carga de respiradores que, salvo engano, estavam vindo a caminho do Brasil. Foram tomados lá. Prefeito Edivaldo Soares. O senhor deixou claro que há uma desconexão entre o governo e o prefeito. Infelizmente. No combate à pandemia. O que o senhor, como prefeito, tem feito para fazer essa conexão, uma vez que quem está pagando o preço por isso é o povo que está morrendo, são os famílias que estão perdendo seus entes queridos? Boa pergunta, Edivaldo. Essa desconexão começou desde o início da pandemia. Há 1 mês e meio aproximadamente atrás, iniciamos um processo de aproximação com o governo do Estado. Com isso, a minha principal intenção era encerrar aquela fase do um decreta, o outro decreta em sentido contrário, isso causando confusão na população. Então isso estava ruim, e eu sentei e falei: governador, o senhor como governador do estado é o mandatário máximo do estado de Rondônia. Então conduza este processo e eu vou lhe acompanhar. Foi isso que foi feito, mas não foi cumprido. Então, nesse caso, o posicionamento do Conselho de Saúde não vai mudar em nada o seu posicionamento, o senhor vai deixar que o governo faça o decreto da forma dele. Vamos lá. Quando eu editei o primeiro decreto liberando algumas atividades, salvo engano, foi o nosso segundo decreto. Em aproximadamente 8 horas e 40 minutos, o meu decreto foi cassado por uma decisão judicial. 8 horas e 40 minutos, o meu decreto foi cassado. Depois nós ganhamos em segundo grau. Então, neste momento, eu apelo aos órgãos de controle para que exerçam o seu papel constitucional. E não só se exerce papel constitucional quando é a prefeitura, quando é o governo do estado também. Façam o que entendam que deva ser feito. Não está descartado uma recomendação do Conselho Municipal de Saúde, é tão somente uma recomendação. Eu soltei uma nota ontem dizendo que preciso ouvir também, em respeito à harmonia dos poderes, a harmonia que deve haver entre as esferas de governo, eu quero ouvir o Conselho Estadual de Saúde também ouvir, porque ambos são órgãos consultivos. E devolvo o questionamento, Edivaldo, a você. Eu estou preocupado com a condução dessa questão da saúde em Porto Velho. O decreto governamental, e isso me leva à reflexão, mas a prefeitura não pode agir de forma assodada. Nós temos que ter elementos. Eu estou acreditando que o governo estadual fez os estudos necessários para esta abertura do comércio. Ao que me parece, sem ter ainda outros estudos, não foi uma decisão adequada e nem oportuna. Mas, por hora, estou acompanhando dentro deste propósito de harmonia das instituições a que eu me submeti, voluntariamente. Isso deixa claro que o senhor não sentou na mesa com o governo por essa decisão que o governo tomou. Vamos lá, eu vou fazer o histórico. O decreto vigente pelo governo do Estado, e que a Prefeitura e todas as prefeituras do Estado estão acompanhando, ele previu uma reabertura gradual em 4 fases. Então, a primeira fase, a segunda fase, a terceira fase e a quarta fase. A primeira fase pressupunha uma superlotação X de leitos, especialmente de UTI. Vocês lembram disso? Ok? Ok. Nós não saímos da primeira fase até hoje. Então, para você chegar na segunda,
ou para pegar a atividade econômica que estava na terceira e antecipar para a segunda, você tem que ter saído da primeira. Na verdade, nós fomos reprovados. Deveria ter criado a quinta fase, que era a fase 0. Nós estamos já na fase 0. Não é que não saímos da 1, a Caldeira. Nós regredimos, ficamos em segunda época, como o pessoal do teu tempo falava. Essa é a situação. Então não havia que se falar, segundo o meu entendimento. Agora, eu não tenho a polícia. E quem tem a polícia na mão foi 2 ou 3 dias depois do tal do isolamento restritivo, e eu acreditei, como cidadão e como prefeito, mandei fechar todas as secretarias de Porto Velho na semana passada, suspendi todas as obras públicas que não são em ambiente confinado, inclusive, são obras de asfaltamento e recapeamento, suspendi todas. Ninguém asfaltou 1 metro de rua na semana passada. 2, 3 dias depois, chega a notícia na imprensa desautorizando o comandante da Polícia Militar, que não era para conduzir ninguém e que estava tudo certo. Depois, no Dia dos Namorados, me liberam uma série de atividades que eu não teria feito. Ou seja, eu aderi um decreto, mas o decreto não foi cumprido, não está sendo cumprido até hoje. Não está sendo cumprido até hoje. E, continuando ainda com a pergunta do Márcio, do André, essa cantilena de leito de internação intermediária, isso não tem o menor sentido. Hoje, em Porto Velho, nós devemos ter algo entre 130 e 140 leitos intermediários disponíveis. Nós estamos num processo tentando contratar a ASTI, que não tem documento de nada, não tem certidão de nada, é um problema, é uma dificuldade, eu não descarto, mas eu confesso aos senhores que com os dados que nós levantamos, com ASTI ou sem ASTI não vai fazer diferença nenhuma. O que se está querendo é criar problema para dar a impressão de que a Prefeitura de Porto Velho não está fazendo a parte dela. É isso, Edivaldo. Para quê? Que diferença vai fazer 25, 30, 40 ou 50 leitos, se nós temos hoje 130, 140 disponíveis? E tem mais, não estou contando com o Cero. O Cero recebeu investimentos na ordem de 250 a 300 mil reais de empresários de Porto Velho. E há quem diga no governo que esse recurso, que isso não faz parte da prefeitura. Não foi empresário de Cabixi que veio construir o Cero aqui, não. É o empresariado daqui, é o Pensar Rondônia, é o Adélio Barofaldo, é o Chico Holanda e tantos outros, que tantas reuniões nós participamos. E se ajuda o Cero, que está em Porto Velho, está ajudando a prefeitura. Se ajuda a prefeitura, está ajudando o Estado. Nós não temos que estar caminhando quando eu sento com o governador, eu sinto que a intenção dele é genuína, é verdadeira de caminharmos juntos. Mas quando chega no andar de baixo, a coisa não acontece. E começam essas picuinhas. Essa matéria que você se refere, André, foi encaminhada pela SECOM, pela Secretaria de Comunicação do Governo do Estado. Foi um release oficial. E a secretária Pazini estava aqui numa reunião com o órgão de controle e com o secretário de saúde. Ele disse que não sabia de nada. E que não, aquilo não é verdade. Que saiu da SECOM. Então é isso que está se alimentando. A imprensa está sendo nutrida de informações distorcidas. E isso está causando problemas seríssimos para a população de Porto Velho. Então hoje, olha, 130, 140, 150 leitos de internação intermediária disponíveis. Regina Passes, que o governo comprou por 12 milhões, estão esperando entregar, são 140 leitos. O Cero, que está pronto e foi entregue, até com papel higiênico e álcool em gel, vocês peçam para ir lá ver o Cero. Estou falando só do Cero por enquanto. São mais 34, 35 leitos, com mais 140, com 150. Então, gente, nós estamos hoje com 140, 150 leitos intermediários. Nós estamos, o governo fez a parte dele nesse ponto para entrar. Eu acho que calibrou mal, deveria ter calibrado mais com leitos de UTI. Mas o que está acontecendo hoje na prática? A prefeitura é a porta de entrada. Mas quando o governo não abre a vaga,
que é o ciclo subsequente, depois se complica, é com o governo, o paciente fica 2, 3 dias internado nos 5 ventiladores. A deputada Mariana e o senador Marcos Rogério mandaram mais 20 ventiladores para Porto Velho. Nós estaremos abrindo ao público a UPA de Jaci, Paraná, também com respiradores, para atender a ponta do Abunã, estaremos abrindo também na segunda-feira. Então as UPAs que tinham 5 respiradores e eram suficientes, não em termos de pandemia, mas hoje tem 10. Agora, qual é o problema central hoje? Bem, olha, estamos atendendo mais de 1.000 pessoas dia pelo call center. O Atende em Casa, todas as unidades, SAMU, o 100, abrimos no Anel Amorim ontem. O 100, abrimos no Anel Amorim ontem. Agora, toda essa demanda inicial, inclusive o caso suspeito, a pessoa que não está com Covid também continua indo nas nossas unidades. A meu ver, Edivaldo, houve um erro de planejamento muito grande. Pensem comigo. O que o hospital de base está fazendo hoje? O que? As cirurgias eletivas estão suspensas. Não teria sido mais razoável ter montado uma superestrutura dentro do hospital de base? Um hospital de referência, no caso, para o combate ao Covid. Exato, porque as eletivas, Zezinho, estão suspensas. Então hoje o grande volume de atendimento é Covid. É a pandemia. É a doença que está tirando os nossos entes queridos daqui. Não existe pauta mais importante do que essa. E na prática o HB hoje está parado. 4.000 funcionários recebendo sem produção. Então assim, isso aí a gente não consegue conversar. Mas é fato. Eu acho que essa é uma pauta para a imprensa começar a discutir. O que está acontecendo com o hospital de base? Por que ele não foi usado? Está tendo cirurgia? Que tipo? Se poderia separar uma parte do hospital de base? Enfim, outras alternativas existem, mas essa questão do leito intermediário não é o problema, não é o nó da questão. O nó da questão hoje se chama medicamento. Por exemplo, estamos com dificuldade, nós, o Estado e a própria rede privada, com medicamentos, com aquele medicamento que cede ao paciente para entubá-lo. Está acabando. Nós fizemos compras na virada de março para abril. Estão comprando de novo. Mas não entregaram. Só falta entregar. Não entregaram. Há dificuldade nas fábricas. Então o que nós precisamos agora é nos unirmos e irmos atrás de medicamentos. Não é dinheiro, não há falta de recurso financeiro. O que há dificuldade é de comprar o medicamento. Fala, Caldeira. O que não vai fazer para arrumar esse medicamento? O que não vai fazer para comprar esse medicamento? Não tem para vender, Caldeira. Não tem para vender. Qual medicamento seria esse? A própria azitromicina, que nós já distribuímos 45.000, nós temos ainda um saldo de estoque, mas não estamos conseguindo comprar. O que eu penso é um empenho do governador e da bancada federal no Ministério da Saúde para possibilitar esses medicamentos. Essa é a única alternativa, porque se não tem para vender, Caldeira, se não tem o princípio, o que a gente vai fazer? Eu posso estar enganado, mas pela sua fala toda aqui, basicamente o governo do Estado isolou o governo. Não isolou, Caldeira. O problema é o seguinte, é a postura de comunicação do governo, fazendo de conta que está tudo bem, liberando a atividade, estão voltando ao normal, e não está nada bem. Não está nada bem, nós não estamos bem. E eu dizendo, nessa matéria, distribuímos medicamentos, kits de medicamentos para todos os municípios. Não é verdade. Não é verdade.
Esse é o problema. Então, olha, ou nós estamos bem todos, nós temos que falar a verdade para a população. É muito fácil, com essas manobras diversionistas, aí vai para a escada do palácio, distribui 100 sacolinhas de negócio, dando a impressão para a população que remédio tem mais. E não tem. Isso é fato. Não tem. Então nós precisamos nos mobilizar todos. Uma mobilização de uma prefeitura é uma coisa, agora do governo do estado tem que ter mais peso, ainda mais do governador, que é amigo pessoal do presidente da República. O presidente tem que nos ajudar. Prefeito, então, se por porventura, daqui a 1 ou 2 semanas, continuar aumentando os casos, aqui que tem mais casos aqui de mortes também, o senhor vai continuar seguindo, como o senhor fala, o governador, ou o senhor aí pode, uma posição de fazer uma medida mais restritiva somente em Porto Velho? O que o senhor pretende fazer? Vamos lá. O que acontece? Eu acredito que depois desse isolamento, que era para ser o isolamento na semana passada, eu acredito que as autoridades públicas estão desmoralizadas. É fato. Quando se diz que se vai fazer um isolamento para valer, que se vai trazer tropas do interior do estado, que vai ter helicóptero, que vai ter isso, que vai ter aquilo e tal e tal e tal, e eu acreditei, e não teve nada disso, Ficou pior. ficou pior. Eu não tenho polícia. Como é que eu, agora, é muito fácil o Conselho Municipal de Saúde e Vidão, resolva. Eu quero ouvir o estadual também para ver o que é que ele acha disso. Então esse é o problema. Quem tem a polícia, eu tenho poder de polícia com relação aos comércios. Agora, com a população na rua, não. Saindo daqui, e eu não vou poder me alongar muito, eu vou participar como mediador de uma reunião da Frente Nacional do Prefeito, e nesta plataforma eu e o Guti, prefeito de Guarulhos, com o prefeito de Joanesburgo e uma outra cidade da África do Sul. Eu estive estudando e preparando para essa missão agora. Depois eu passo para vocês as informações, mas Joanesburgo é uma cidade de 5.600.000 habitantes, um país muito pobre como a África do Sul. Tiveram 47 mortes em Joanesburgo. O que fizeram? Um lockdown, não um lockdown envergonhado, um lockdown de 2 meses. E nós estamos, e eu falei isso na coletiva, na escadaria do Palácio, na última que eu participei, nós fizemos o isolamento social pela metade. E nisso nós já estamos há 3 meses. Matando os nossos empresários, matando a nossa economia, por falta de uma posição firme. E não tem outra alternativa. Ou vai morrer muito mais gente, ou se faz o isolamento como tem que ser feito. Parte da imprensa repercutiu que eu divergi do governador naquela coletiva. Você estava lá, e quase todos aqui também. Eu falei que, porque não sei porquê, mas ninguém podia falar a palavra lockdown lá. Não falou, entendeu? Aí eu falei, pode ser que tenha que ter um lockdown de verdade. Vocês viram quando eu falei isso. Mas a última alternativa era aquela. Os empresários estão, só que nós estamos fazendo, gente, sem ser médico, todo mundo aqui sabe, todo mundo já tomou antibiótico uma vez na vida. O antibiótico se toma por quanto tempo, Zezinho? 7 dias. O cara vai, toma 3 dias de antibiótico, dá uma melhorada, abandona, a doença volta. Aí vai, toma mais 3 dias, a doença volta. Ele vem, toma mais 3 dias, a doença volta. No final vai passar 30 dias tomando antibiótico para resolver o que poderia ser resolvido em 7. É a mesmíssima coisa. O vírus só se propaga de pessoa a pessoa. Não tem o que possa ser feito. Agora, o que precisa ser feito, precisa ser desfeito o imbróglio. Porque foi criado um imbróglio. Agora, não é saudável, a meu ver, aí vem o Conselho Municipal de Saúde e diz, tem que decretar o lockdown. Não, é uma instância consultiva de políticas de saúde. Não é isso, está fora da atribuição. Há uma exorbitação aí. É só recomendar. É uma recomendação.
recomendação. Tá, claro que é uma O MP recomendação. também recomendou, né? 72 horas. Tá, e cadê o MP para recomendar para o Estado? Prefeito, estava aproveitando esse gancho. Porque tem um decreto vigente. Eu não tenho decreto vigente. Eu estou acompanhando do Estado. Agora, precisa os órgãos de controle, as autoridades, sentarem e tomarem uma decisão firme. Eu, em várias oportunidades e reuniões com o governo do Estado, disse, inclusive em coletiva, que eu estava acompanhando o governador para o bem ou para o mal. Não de fazer o bem ou fazer o mal, mas o que eu digo em notícias boas, em momentos de tranquilidade ou momentos de dificuldade. Mas não é dessa, eu não me sinto tratado dessa forma. Quando se saem essas matérias capciosas, vocês sabem o que eu estou falando. E o que tem acontecido, o que eu tenho apanhado em redes sociais de 3 ou 4 dias para cá é uma coisa. Não tenho medo de rede social. Não tem problema. Eu faço aquilo que tem que ser feito. Prefeito, então o senhor é a favor do lockdown de verdade, que o senhor fala? Sempre fui. E é a única coisa que vai tirar Porto Velho e Rondônia dessa questão. Agora tem que fazer de verdade. Tem que ter pulso para fazer o lockdown dos 14 dias que precisa, que é a única ação que vai derrubar esse vírus. Ou vamos esperar um ano, vai morrer aí mais 5, 10 mil pessoas, até que chegue a vacina. Não tem jeito. Não depende do senhor decretar o lockdown. E como é que eu vou cumprir, Caldeira? Sem polícia. Eu tenho que ter o governo ao meu lado. Eu me coloquei ao lado, agora o governo precisa se posicionar. Precisa fazer o que tem que ser feito. Se tiver que botar a polícia na rua, bota a polícia na rua. Não pode voltar atrás. Isso foi anunciado. Eu suspendi todas as obras que nós tínhamos, até por um efeito simbólico. Está fazendo recapeamento, tem 10, 15, 20 operários trabalhando, num quilômetro de rua, ao ar livre, não tem perigo de contaminação nenhum. Mas simbolicamente eu suspendi até as minhas obras, para depois, dentro da mesma semana, ver flexibilização para a coisa de Dia dos Namorados. Prefeito, lockdown é uma medida extrema, perigosa, não tem nenhum dado científico que ela funciona. Tem, sim. A proposta é de uma medida, o povo não aguenta mais desses 90 dias, a medida seria o isolamento seletivo, que é o mais eficaz, mas eu lhe pergunto... Zezinho, isso não funcionou em lugar nenhum, Zezinho. A prefeitura já foi chamada para um gabinete de crise, algum membro de você para viver isso dia a dia desses 90 dias, e nesse Isolamento seletivo começou em Londres, foi revisto depois, e em lugar nenhum do mundo que fizeram isso deu certo. Nós não podemos fazer afirmações, não estou dizendo que é o seu caso, nós temos que nos basear, nós não podemos nos informar pelos comentários do WhatsApp. São dados. Não são dados. Traga os dados então. O que a Organização Mundial de Saúde diz sobre isso? O que o Ministério da Saúde diz sobre isso? O que as autoridades sanitárias de países como Europa, Estados Unidos, na Ásia, etc. estão dizendo. Mas não um médico que aparece aí, faz um vídeo no WhatsApp. Isso foi recomendado desde o E início. recomendou e depois voltar atrás, assim. Porque eles saíram. Prefeito, Tadeu, tem 2 municípios no Amazonas que não tem nenhum caso de corona. Não tem nenhum sintomático, nada. Um em Vira, que é afastado, só chega de barco ou de avião, mas lá até o dinheiro está entrando em quarentena. Dinheiro chegando tudo em quarentena. Não tem um caso. O caso do Acre. O Acre tinha mais de 80 casos primeiros em Rondônia. Tinha muito mais casos na capital, por exemplo, Assis Brasil e Lá do Castro era a cidade do Brasil que tinha mais casos que foi pessoas. Hoje, toca no Rio Bolívar, às 5 da tarde às 5 da manhã. E fechou tudo. Hoje, o Acre está bem atrás de nós, mas lá, as prefeituras e o governo estão caminhando com uma palavra só, pensando no bem-estar do povo e não no político. Eu entendo pouco, mas eu acho que deveria ter um comitê estadual de gestão chamando a prefeitura, chamando o Ministério Público, chamando... Isso aconteceu, Tadeu, isso vem acontecendo, talvez não com esse nome, mas ocorreram diversas reuniões. No início, a prefeitura não era nem chamada para as reuniões.
Eu me queixei disso aqui a vocês. Depois disso aí me chamaram. Mas também Nessa retomada te chamaram? chamaram. Não, a retomada não. Eles me chamaram por decreto, que previa a primeira fase, segunda fase, terceira fase, quarta fase. Mas antecipar a terceira fase para a segunda fase, dizer que a gente estava saindo da primeira fase para a segunda, isso tudo foi interpretação do governo. Eu não fui ouvido nessa questão. Participei da coletiva, tomei conhecimento das informações ali naquele momento e fiz como prefeito a minha parte e como cidadão. Fiquei em casa, fiz a minha parte, suspendi as obras e fechei as secretarias. Daí na quinta e na sexta-feira já liberam uma série de atividades por causa do Dia dos Namorados. E na terça-feira liberou geral. Hoje nós andamos na rua e vê o que está acontecendo. Prefeito, o senhor falou que é preciso uma intervenção do Ministério da Saúde, do Ministro da Saúde, através... Não, arrumar medicamento, para arrumar remédio. Só medicamento que precisa, mais nada. A pergunta é a seguinte: ele esteve aqui, o senhor foi convidado, o senhor participou da reunião com o ministro? Participei, não necessariamente da reunião com o ministro, mas participei com parte da equipe dele. Depois a secretária participou também. Mas o ministro ficou basicamente conversando só com o governador e com o secretário Fernando Márcio. Mas na fala que teve depois, houve um momento que iam fazer uma visita a um hospital. Foi o momento que eu fui embora e depois desistiram, voltaram e fizeram uma apresentação. Nessa apresentação, o próprio ministro da Saúde fala dela, o que ele disse. Ele assumiu as dificuldades com medicamentos, que o Ministério também tem, e se comprometeu a apoiar o Estado e os municípios. Então houve uma boa vontade do ministro, ele acenou positivamente de auxílio. Mas com relação à crítica que ele fez à UTI... Ele disse que o que precisa é o que o município está fazendo. É diagnosticar, triar e entregar medicamento. É trabalhar preventivamente para que os pacientes não venham a adoecer precisando tanto de UTI, para diminuir no UTI. Então, é o que nós estamos fazendo, só que nós também precisamos agora de aporte de medicamentos para poder completar isso aí. Abrimos mais um ambulatório, que foi o Manuel Amorim, atendendo mais 150 pessoas por dia desde anteontem. Ontem já atendeu, hoje está atendendo. A atenção básica está atendendo. E nós temos as UPAs superlotadas, vamos iniciar Jaci Paraná, então a Prefeitura está ampliando as unidades, número de profissionais, chamando agora mais médicos. Essa semana está entrando mais médicos no emergencial, para que a gente amplie esses ambulatórios, amplie mais o atendimento. Então, nós precisamos do que agora? Do medicamento para completar esse trabalho da Prefeitura, para que a gente diminua o número de pessoas que venham precisar de UTI. Porque se a gente conseguir ajustar a atenção básica, é isso que me causa indignação. Ao invés de estar falando, não tem, isso aqui é responsabilidade da Prefeitura. Por que não chega e fala, se eu fosse o governador, prefeito, o que o senhor está precisando? Seja aliado, não seja aliado, nós estamos lidando com vidas. Então não é o que acontece. Não é o que acontece. Agora, se a gente consegue acertar mesmo na atenção básica, vai diminuir muito o percentual e a gravidade das complicações que o próprio governo vai ter lá na frente. Porque o paciente que entra na minha rede hoje, ele poderá ir para a rede estadual ou não. Eventualmente pode ser curado em casa. Então, mas aí para isso nós precisamos dos insumos. Então nós temos que estar abraçados nesse processo. Nós temos que estar juntos. Não se constrói nada falando. Prefeito, hoje nesse momento a maior deficiência é a medicação. E leitos de UTI também. E leitos de UTI, que aí já é tradicionalmente do Estado. Mas, enfim, se nós pudermos ajudar de alguma maneira, a Prefeitura não está de maneira alguma se eximindo. Nós estamos aqui falando a verdade do que está acontecendo. Só um pouquinho, Caldeira. Essa é a principal questão. Então, por exemplo, o leito intermediário, gente, não faz sentido mais. Então tem que mudar o discurso.
Então esse recurso que eu gastaria para leito intermediário, eventualmente, vamos custear alguns leitos de UTI, é um momento de pandemia, não tem problema, o município não. Agora, eu não tenho onde arrumar leito intermediário, mas quem está fazendo essa campanha subreptícia, sabe que eu não tenho onde arrumar leito intermediário. Nós fizemos convites para todos os hospitais para nós comprarmos leite intermediário. Já estavam lotados. Eu acho que nós temos que estar juntos, porque não importa o partido do prefeito, não importa o partido do governador, isso tem que estar, tem que esquecer isso. É vida. Seja o grupo político, isso não interessa, isso tem que estar fora da questão. Secretário, hoje existe algum paciente que está precisando ir para a rede estadual? Existe o quê? Existe algum paciente na UPA hoje que precisa ir para uma UTI do estado que não tem? Todos que vão para as nossas UTIs, nas UPAs, eles têm que ser transferidos. Quanto mais rápida for essa transferência, maior é a possibilidade de recuperação desse paciente. Porque nós temos, o que é um leito de internação, não é bem uma UTI, é uma semi-UTI. É que o paciente fica na UPA esperando. Exato. Quanto Então, mais hoje tem paciente nessa rápido, situação. todos os dias tem, é muito dinâmico. Ele vai, consegue a vaga, já entra outro, vai, consegue a vaga. Essa demora é que realmente a população reclama, que a gente tem que conseguir a vaga um pouco mais rápido, mas também precisa que o leito esteja disponível para que a gente possa enviar o paciente. Agora só um pouquinho, a notícia é boa, não é tudo ruim. A notícia é boa. Porto Velho vem mantendo uma taxa de letalidade na casa de 3%. É a segunda menor, salvo engano, da região norte. A média do Brasil é 6%. A média do Brasil é 6%, a média de Rondônia está em 6%. Isso significa que o sistema está funcionando. Está funcionando. Agora, ele pode desandar. Então, com muita dificuldade, ele está funcionando. Então, isso é preciso ser dito também. Agora, quanto mais rápido for esse fluxo, melhor. Porque tem paciente que chega a ficar 2 dias internado na unidade. E essas coisas acontecem em momentos de guerra. Nós tínhamos insumos para um nível de atendimento. Nós tínhamos uma média histórica, até para comprar os medicamentos que nós compramos. A gente compra a cada 2, 3 meses, está comprando medicamento. A gente faz parte do processo, a média histórica. Aí veio uma pandemia. O paciente de corona, ele consome muito mais medicamento que um internado comum, de um cara que caiu da moto, alguma coisa, um acidentado. É muito mais medicamento. E é o Brasil e o mundo inteiro consumindo esses mesmos medicamentos. Então, Esse prefeito, o governador fez um drive-thru e distribuiu o remédio para quem não precisava. Eu não entendi. Aí Vocês foram consultar? Não. Nem consultados, nem convidados. Não. No dia anterior nós tivemos uma... Aquele remédio é para dar para a rede municipal para vocês dar para quem precisa. Na prática foi só uma ação midiática, porque foram 1.000 testes de rápido que fizeram lá e distribuíram 112 saquinhos, 112 saquinhos com os remedinhos comprimidinhos lá e dando a impressão... Uma live estrondada. Não, é isso que está acontecendo. Aí quando o governo faz isso, ele sinaliza o que para a população? Vá na unidade de saúde que tem. E não tem. Nem ele tem. Nem ele tem. Esse é o problema. A questão do hospital da ARTIC, desde o início que o senhor anunciou a contratação, tem a questão do documento. O próprio decreto de calamidade não lhe dá a prerrogativa de contratar e passar por cima dessa burocracia para lá na frente botar a documentação. Eu sei que tinha problema com o bombeiro, que aí realmente é preocupante, questão de infraestrutura, enfim. Não, aquilo funciona como hospital há 20 anos. Nunca teve bombeiro, nunca teve Anvisa, nunca teve nada. Na hora do município querer contratar, aí aparece tudo.
Agora, se a gente fizer uma reunião com os poderes e tal, fizer uma ata, quiser contrato, eu contrato. Contrato amanhã. Então, se você calamidade, imunidade, Não, dá, mas não dá. Dá, mas não dá. Conversa. Você tem alguns trâmites flexibilizados, aí depois vem o Tribunal de Contas, vem o Ministério Público, vem não sei o que, por que é que fez isso? Daqui 2 anos, daqui 3 anos, é polícia, não sei o que e tal. Se tiver uma determinação judicial, um termo de ajustamento de conduta, alguma coisa aí com bastante segurança, nós fazemos. Agora, eu não vou fazer loucura. De hipótese alguma. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira.